que eu vou fazer aqui hoje é um alerta à Igreja de Jesus, e eu tenho ficado bastante preocupado com o comportamento dos cristãos nesses últimos tempos, muito preocupado mesmo. Não adianta nada nós termos uma igreja com muita gente, se nós não tivermos uma igreja com muito Deus. Mas antes de eu falar, você trouxe aí, quem aqui já experimentou o morango do amor? Quem já experimentou? Isso é muito gostoso, viu? É bom, viu? Estou até lambendo os dedos aqui. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho Morango do Amor. Pastor, Evangelho Morango do Amor? Tá maluco? O que é isso? Calma que nós vamos chegar lá. E aí, o morango do amor é bonito? Hã? Vistoso, né? E ainda com aquele barulhinho, quando você morde, bem crocante, não tinha como dar errado, não é? Eu comecei a pesquisar aquilo, eu descobri que isso já existe tem muito tempo. É a chamada bala baiana. Inclusive, eu já tinha comido, mas com esse nome eu não conhecia. Agora, pior ainda, eu descobri que esse negócio veio de uma outra coisinha chamada maçã do amor. Quem aqui conhece maçã do amor? Maçã do amor é geração raiz. Morango do amor, geração Nutella. Hã? O morango do amor surgiu como uma febre, estourou, e tudo hoje vira febre. Tudo hoje é febre. Quem aqui lembra do bebê reborn? Irmãos, o dia que eu vi bebê reborn, eu falei, realmente Jesus está voltando. É mais um sinal forte. As mulheres criando bebê de mentira, levando no hospital. O dia que eu vi um vídeo de uma mulher, parece tudo que é tudo piada, mas é verdade. Nós vivemos numa geração doente, tudo viraliza. Essa semana eu vi um novo viral, que é o tal do Bob Goods. É isso? É assim que chama? Os que estão olhando para mim aí estão falando, pastor, o que é isso? Graças a Deus, irmão, você está livre desse mal. Graças a Deus. Você nem sabe o que são essas coisas, nem queira saber. Não vale a pena. Mas eu estou citando aqui esse tipo de coisa, porque as pessoas repetem de forma ampla coisas, sem nem saber a origem delas, e sem nem saber o propósito daquilo que elas estão fazendo. São guiadas porque acham bonito, saboroso, vistoso e legal. Por isso que o morango do amor, nada contra, tanto é que eu acho muito gostoso, viralizou. Por quê? O ser humano gosta de coisas bonitas, vistosas, e a gente segue aquilo que é bonito e vistoso. Mas se eu te contar que isso não vem de hoje, você acredita? Isso começou no Éden. Vamos ver aqui a Bíblia? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu a seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Tira para mim aí. Você percebe que a Bíblia está dando aqui algumas características do fruto. Esse fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para ter alguma vantagem. Tanto é que o diabo, quando apareceu para a mulher, vendeu para a mulher um fake news e disse para ela, olha, se você comer, você vai ficar igual a Deus e vai resolver os seus problemas. E ainda falou assim, será que Deus está te proibindo de comer as coisas? Então a mulher viu aquilo, desejou e aquilo viralizou. Que isso, pastor? Viralizou? Tinham 2 seres humanos na terra, 50% comeu, passou para o outro 50%, 100% dos seres humanos da terra comeram daquele fruto, viralizou, porque aquilo que é bom aos nossos olhos, desejável à nossa boca, e às vezes a gente olha e vê vantagem, a gente gosta de experimentar e de passar para frente. Caímos quando vivemos aquilo que nos agrada
e quando vivemos aquilo que é fácil para nós. Caímos quando vivemos o evangelho do fruto de Gênesis 3:6, ou quando vivemos o evangelho morango do amor, e aqueles que vão começar a entender vão dando um sinal de glória a Deus aí para mim. Caímos quando vivemos os caminhos que são fáceis, e quando queremos viver dentro do ambiente cristão aquilo que é agradável e desejável para nós. Aí caímos, porque é aí que mora o perigo da nossa vida. Interessante que o diabo não quis tirar Adão e Eva do jardim. Dentro do jardim, o diabo apresentou para Adão e Eva uma opção que era mais gostosa e prazerosa. Deus já tinha liberado tudo, menos aquela árvore. E aí o diabo atua dentro do jardim, não querendo tirar Eva e Adão do jardim, mas querendo colocar uma semente de facilidades dentro do ambiente que Deus tinha criado. O diabo não quer te tirar da igreja, não. Não. O diabo não quer tirar mais ninguém da igreja. Ele nem trabalha para isso mais. O diabo não perde tempo mais tirando os outros da igreja. O diabo, na verdade, não perde tempo tirando a gente de um culto legal, ou de uma palavra que a gente achou legal. Não, o diabo tira a gente, na verdade, é do propósito de Deus, que é difícil, que é muito, tem que suar a camisa, tem que renunciar. É disso que nós estamos falando hoje. O diabo não quer tirar da igreja, mas ele vai te oferecer uma facilidade dentro do ambiente da igreja. Só para a gente começar a falar um pouquinho de coisa séria aqui. Não sei se você sabia, mas mais de 150 mil cristãos morrem por ano nos países em que o evangelho é proibido a pregação. Alguém sabia desse dado? Desde que o evangelho existe, os cristãos são perseguidos. Hoje no Brasil, nós somos aplaudidos e é moda ser cristão. Tem alguma coisa que não bate. Eu estou pregando aqui um verdadeiro evangelho para que a gente entenda que Jesus, Ele está às portas, Ele vai voltar e Ele vai buscar uma igreja que o ama e que ama aquilo que Ele deixou para ela. Um evangelho que muda a vida das pessoas. É isso que eu estou pregando. Todo mundo quer ter um trecho legal da Bíblia e postar na sua rede social ou compartilhar com alguém do trabalho. Todo mundo tem isso. Todo mundo quer ir numa igreja legal, que tem uma boa estrutura, que tem um bom estacionamento, que tem um espaço infantil, que tem um louvor top. Todo mundo quer isso hoje. Todo mundo quer ter uma causa legal. Eu quero fazer um projeto social. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer estar com pessoas legais, com um ambiente legal, e isso não tem problema a gente querer estar nesses ambientes. O problema é quando isso vira o evangelho. As pessoas querem viralizar, mas uma vida de oração, ninguém quer ter. Renunciar a pecado, isso é coisa do passado. Ser perseguido pelo evangelho, eu não. Agora eu vivo num país, e o país é de Jesus. Nós somos cristãos, e não vou ser perseguido. O dia que eu for perseguido, eu mudo a minha mensagem e continuo sendo um cara legal com todo mundo. Ganhar almas? Servir na igreja? Lavar banheiro de igreja? Ir para a rua, pregar o evangelho de Jesus, mudar de vida, perdoar, sendo que eu tenho ódio daquela pessoa, isso eu não quero, mas eu quero o evangelho do morango do amor, que viraliza. Esse evangelho eu quero. Parece que a nossa vida cristã está cada vez mais distante daquilo que a Bíblia ensina, e é Jesus que está chamando a gente de volta para as origens. Se o prédio acabar, se o ar-condicionado não funcionar, se as luzes pararem, se as redes sociais começarem a ser perseguidas, porque nós estamos postando versículos bíblicos, se nós começarmos a ser incompreendidos, nós, a igreja de Jesus, que amamos Jesus acima de tudo, continuaremos amando Jesus e anunciando as suas boas novas. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Abra a Bíblia aí, por favor. Você que a tem, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Irmãos, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Timóteo,
que foi o camarada que recebeu essa palavra aqui, ele foi o sucessor de Paulo. E Paulo escreve a segunda carta a Timóteo na prisão em Roma, muito próximo de morrer. E aí Paulo está dizendo, olha, eu vou morrer, mas você tem que ficar esperto, porque depois que eu morrer, esse evangelho, o morango do amor, o evangelho viral, o evangelho coach, o evangelho que massageia o seu ego, ele vai surgir. E olha o que Paulo diz para Timóteo. Ele fala assim, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Hoje você vai pregar o evangelho. Se você pregar Jesus, Ele te ama e você tem que se arrepender dos seus pecados. Quando você prega isso hoje, coceira no ouvido, vou procurar outra igreja que eu não tenho que arrepender de pecado. Se você prega o evangelho hoje que Jesus pregou para o jovem rico, venda os seus bens, dê às pessoas que precisam, vou para outra igreja que o pastor promete que eu vou receber mais bens. Se você prega hoje que nós temos que perdoar aquelas pessoas que fazem mal para nós, eu perdoar? Eu tenho que vingar. Vou para outra igreja que o pastor prega que eu posso viver olho por olho e dente por dente. Mas o verdadeiro evangelho, esse sim, vai nos levar para o céu e vai mudar totalmente a nossa vida. Muitos cristãos que estão aqui aprenderam que quando vieram para Jesus era só vitória. E aí, sabe o que isso produziu? Cristãos frustrados. Muitos deles desigrejados, com raiva da igreja, porque quando eles vieram para Jesus, eles começaram a ser mais perseguidos, eles começaram a ser mais incompreendidos. Mas é a Bíblia que diz que nós teríamos aflições nesse mundo. Te enganaram, irmão. Jesus não falou isso, mas alguém te disse o que a Bíblia não diz. É por isso que crente tem que ler Bíblia, porque se eu te disser uma coisa que a Bíblia não diz, não acredite em mim. Não, mas aquele profeta tem uma unção. Eu cheguei perto dele e eu comecei a arrepiar. Se você arrepiou e ele falou uma coisa que Deus não diz, não acredite nele. Paulo está dizendo, olha, vai chegar um tempo que ninguém vai querer ouvir a verdade do evangelho. Será que esse tempo chegou? Quem acha que chegou? Nós estamos nos esquecendo que Jesus, Ele nos chamou para morrer. Ele disse, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E isso para um cristão deveria ser um prazer. Nós deveríamos ter prazer quando alguém chama a gente para roubar dinheiro dos outros. A gente fala, não, eu não roubo, porque eu sou de Jesus. E a pessoa começa a falar mal de você, porque você não entra no conchavo dele. Nós deveríamos ter prazer, porque quando a gente senta numa mesa, as pessoas começam a fazer piada indecente, a gente não faz, e as pessoas riem da nossa cara, porque nós somos quadrados para elas, mas isso é para Deus maravilhoso, e Deus se agrada. Nós deveríamos ter prazer de ajudar aquelas pessoas que ninguém olha para elas. Elas são invisíveis pela sociedade, todo mundo critica elas, mas a gente vai lá e ajuda. Nós deveríamos ter prazer nisso. E aí alguém fala, você vai ficar andando com aquela pessoa? Você vai ajudar aquela pessoa? Ela fez isso, fez aquilo, olha o passado dela. E você fala, sim, porque o evangelho de Jesus me ensina a ajudar e abençoar aqueles que precisam. Nós deveríamos ter prazer nisso. E as pessoas criticarem a gente, e a gente deveria falar, puxa vida, estou agradando a Deus, porque as pessoas não estão me compreendendo, mas o meu Deus me entende. Eu vou me gastar, porque eu amo esse Deus. Este é o evangelho de Jesus. O evangelho morango do amor é o evangelho de atalhos. Basta você fazer alguns passos, cumprir algum método, e rapidamente você será abençoado. O evangelho morango do amor é o evangelho que é como se Deus estivesse ensinando métodos, e quanto mais você obedecer, mais rápido você vai alcançar os seus objetivos, e mais rápido as coisas vão acontecer. Se te ensinaram isso, é mentira. No evangelho morango do amor é mais ou menos assim: quem está acima do peso
em vez de se reeducar, em vez de fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, academia? Não, basta uma picadinha, eu já estou magro. Esse é o Evangelho Morango do Amor. No Evangelho Morango do Amor, se você estiver ansioso, ao invés de você procurar um psicólogo cristão para fazer uma terapia séria, é melhor você tomar Rivotril e tá resolvido, rápido e fácil. Eu estou esquecendo as coisas. Vou tomar um remedinho para TDAH, porque eu vi lá 30 segundos no TikTok e aquilo resolve. Eu não vou me concentrar mais, eu não vou buscar ajuda, eu não vou orar, eu não vou ter uma leitura de algum livro, porque isso é muito difícil, é melhor ser mais rápido. É só para você entender o que significa isso que eu estou pregando. Agora eu vou entrar na espiritualidade. O Evangelho Morango do Amor é assim: se eu estou em crise espiritual, eu vou correr para um evento power, para um evento que tem o profeta X, porque se a minha crise espiritual foi produzida depois de muitos anos que eu não orei, que eu não busquei a Deus, que eu não li a Bíblia, mas se eu for naquele evento de 2 ou 3 dias, minha vida muda, porque aquele homem é um homem de Deus. Então, num dia de culto normal na igreja dela, mas tem um pastor que vem lá de São Paulo, que é um pastor usado por Deus naquela igreja famosa, então eu vou deixar o meu pastor, vou deixar a minha igreja que eu sirvo lá, e eu vou lá, porque aquele homem é homem de Deus, e a minha crise espiritual vai ser resolvida, basta ele levantar a mão para mim e eu serei curado. Esse é o Evangelho Morango do Amor, irmão. Uma pessoa que vive nesse Evangelho nunca vai falar de preço de oração, nunca vai falar de ser constante na igreja, nunca vai falar de jejuar, nunca. Ela prefere sempre os atalhos, porque Deus é um Deus rápido. Deus é o Deus do fast food, é o Deus das bênçãos instantâneas. Só que essa pessoa esqueceu de ler a Bíblia e de aprender o protocolo de Deus. O protocolo de Deus é: quer ir para a glória, passe pela cruz. O protocolo de Deus é: quer passar por um ministério lindo, vá para o deserto antes. O protocolo de Deus é sempre o processo. Se você está vivendo hoje um processo de Deus, eu quero pregar para você o verdadeiro Evangelho. Não fuja, não fuja, não vá para um atalho, não corra daquilo que você está vivendo. Continue firme com Jesus, mesmo triste, porque Ele é contigo. O Evangelho Morango do Amor, a pessoa que quer ganhar dinheiro, ela vai jogar tigrinho. Ou então ela arruma uma criptomoeda famosa, que rende 100% ao mês, mas trabalhar que é bom. Romanos capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Para começar o ministério, Jesus ficou 40 dias no deserto com jejum e oração. Antes de Davi chegar no trono, ele viveu por quase 2 décadas com muita perseguição e sendo incompreendido pelas pessoas. Antes de José ser governador, passou por crise, por mentira, por prisões, por emboscadas. Antes de Pedro se tornar um grande pregador, Jesus chamou ele de diabo, e ele ficou 3 anos sendo confrontado por Jesus. E você e eu, o que nós queremos? Não é o evangelho de atalhos. Vai demorar, mas você vai chegar lá. Eu repito para que você ouça: pode demorar o tempo que for, mas Deus vai te levar para o local da promessa, para aquilo que Ele sonhou para você e para mim. Diga aleluia. Segunda mentira do Evangelho Morango do Amor: tudo é Deus ou o diabo, nada sou eu. Nada é minha responsabilidade. Quando não é Deus, é o diabo. Se eu fizer alguma coisa errada, foi o diabo que fez, não fui eu. Se esse pano aqui caiu no chão, está repreendido, Satanás. Satanás que jogou aqui, vocês viram? Agora Deus que vai pegar. Nunca sou eu, sempre é Deus ou o diabo. Nesse evangelho viral,
Nós estamos o tempo inteiro procurando alguém para colocar a culpa. Como diz o ditado, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Esse é o evangelho morango do amor. Se a pessoa está colhendo uma crise no casamento porque foi negligente, o diabo está furioso. Vamos orar. Vamos repreender esse demônio dentro da minha casa. No evangelho morango do amor, se a pessoa está quebrada financeiramente, foi o diabo que se levantou. Não foi porque ela gastou mal o dinheiro dela, não. Nem porque ela administrou mal, não. Foi o Satanás. Vamos repreender. Porque é mais fácil mandar o diabo embora do que se arrepender e mudar de comportamento. Muito mais fácil. Eu estou na igreja, aí está dando tudo errado. É mais fácil eu falar assim, o diabo está se levantando. Então, vamos orar. Porque é muito mais fácil, é muito mais ligeiro, como diz lá em Minas. No evangelho morango do amor, se a pessoa perde o emprego, foi o diabo que fechou a porta. Não foi ela que foi negligente, nem chegou atrasada. Se os filhos são rebeldes, aquilo é maldição hereditária. Tem que ir para a igreja para quebrar a maldição. Não é porque o pai ensinou os filhos a serem rebeldes e não corrigiu na hora certa. Se a pessoa está doente, seta maligna, vamos orar. Vamos repreender o demônio da enfermidade. Mas aquilo nunca é atribuído a má alimentação, sedentarismo e falta de cuidado com o corpo. A pessoa que está frustrada no ministério é porque o inimigo está se levantando. Não é porque ela é vaidosa e está agindo de forma errada. Se eu não consigo ficar livre de um pecado, é porque o diabo é muito mau e eu então estou sendo vítima dele. Vou lá na profeta tal, vai colocar a mão na minha cabeça e esse diabo que me faz pecar vai cair por terra. Esse é o evangelho morango do amor. É muito mais fácil colocar a culpa no mundo espiritual. E aí, quando as coisas dão certo, glória a Deus. Tudo é Deus ou é o diabo? É tudo espiritual. E a gente se esquece que a vida acontece aqui e as decisões que nós tomamos geram consequências. Deus quer me dar e te dar responsabilidade naquilo que você está vivendo. A culpa do pecado de Adão e Eva foram de Adão e Eva. Você e eu somos responsáveis por aquilo que fazemos. No evangelho morango do amor, que é o evangelho que está viralizando, Deus estabeleceu tudo. Ele é o que estabelece tudo. Até a roupa que eu estou vestindo aqui hoje, foi Deus que escolheu. Irmão, é muito fácil essa ideia, porque essa pessoa foi determinada para a salvação e aquela foi determinada para ser perdida. Então a gente começa a criar desculpinhas para não ganhar almas, para não fazer a vontade de Deus e para não mudar de comportamento, porque a gente acredita naquele homem da internet que é teólogo, que nos ensinou que tudo foi Deus que determinou. Conversa fiada. Isso é conversa fiada. Eu acredito que todos nós temos de Deus a capacidade de escolher. O que a Bíblia ensina é que aquilo que eu semeio, eu colho. Esse é o evangelho verdadeiro. No evangelho morango do amor, Deus está onde estão os resultados. Aonde que a Bíblia ensina que automaticamente o fato de eu ser cristão eu vou ter resultados? Muito pelo contrário, tem hora na minha vida que eu estou fazendo tudo certinho, mas os resultados não vêm. E Deus é o dono da minha vida, mas na hora certa eles virão. E eu não posso ficar medindo a minha fé pelos resultados que eu tenho. Onde é que você aprendeu isso, meu irmão? Deus não é o Deus que vai te dar resultados imediatos, não. Deus é o Deus que te ama e que mandou Jesus na cruz para te salvar. E esta terra é difícil, às vezes nós não temos resultados mesmo, e está tudo bem. Deus continua sendo Deus na nossa vida. O evangelho virou hoje uma métrica onde as pessoas são medidas por resultados, por likes, por números, por portas abertas, por agendas, por coisas que estão da terra e não do céu. Se prosperou é porque é unção. Se está doente é brecha. Se rompeu é porque está no favor de Deus. Mas se está sofrendo, está vivendo debaixo de maldição. Hoje eu vim aqui pregar para uma igreja que crê na Bíblia. E Jó era homem de Deus, mas sofreu. E glória a Deus por isso. Jesus veio nessa terra
teve que ir para a cruz, e glória a Deus por isso. Tem hora que as coisas não acontecem conforme a gente quer. Jesus estava diante, muito próximo de morrer, e ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O evangelho não é sobre resultado, o evangelho é sobre estar debaixo da vontade de Deus. O evangelho não é sobre nós termos likes, nem termos aprovações de pessoas, ou nem prosperarmos e ficarmos muito ricos, não. O evangelho é sobre agradarmos a Deus. Alguns vão ficar ricos, outros não vão ficar ricos, mas serão prósperos, e outros vão ter dificuldades na vida, e glória a Deus por isso. Ele continua sendo Deus, e Ele continua cuidando de nós. O jovem rico tinha muitos resultados. Ele era rico, mas ele desagradou a Jesus. Saulo teve poucos resultados. Aliás, Saulo foi um dos caras mais perseguidos da história do evangelho. E os resultados dele só vieram depois que ele morreu. Porque enquanto ele estava aqui na terra, naufrágio, perseguição, prisão, mas agradava a Deus. Jesus na cruz foi rejeitado pela maioria, mas foi aprovado pelo céu. O Jó, os amigos dele ficavam dizendo: você é um pecador, amaldiçoa seu Deus e morre, palavras da sua própria mulher. Mas Deus estava construindo um Jó melhor, e usou o processo do sofrimento para levar Jó para um lugar muito melhor. Então tem hora que o resultado não chega, mas Deus já chegou. Tem hora que você não vai alcançar aquilo que você queria, planejou uma coisa, não alcançou, mas Deus, Ele está olhando para você, Ele está dizendo: eu cuido de você nos detalhes. O evangelho genuíno é um relacionamento nosso com o nosso Deus, que nos traz paz interior. A gente fica tranquilo, mesmo diante do sofrimento, porque a gente sabe que Deus está conosco. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Nem todo crescimento é bênção. Afinal de contas, tem tanta coisa que é ruim que cresce. Câncer cresce, e é uma tragédia. As células se multiplicam. Nem todo crescimento é vitória. Tem crescimento que vai te levar para o buraco. Aliás, tem sucesso que te tira da presença de Deus. Então Deus te livra dele. Tem porta aberta que é Deus, mas tem porta aberta que é o diabo. Tem porta aberta que nos leva para longe de Deus. Afinal de contas, o Jonas, quando ele comprou o bilhete daquele navio, o navio estava lá e a porta do barco estava aberta, mas ele estava indo para o lugar errado. E você está achando que foi Deus que abriu. Toma cuidado, pare de seguir o evangelho de resultado e comece a seguir o evangelho da vontade soberana de Deus para a sua vida. Não pergunte: porque está dando errado, Deus, eu não estou te agradando. Não, pergunte: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Pastor na igreja hoje só pode profetizar e motivar. Pastor está na igreja para ficar dizendo assim: vai dar certo, receba o seu milagre, aleluia. Dá uma glória a Deus aí, que eu creio em milagre. O crente que fala a verdade em amor para alguém, ele é cancelado na hora. Começam a chamar ele de julgador e juiz. Bem-vindo à geração que não aceita ser corrigida, só quer ser afirmada, validada e motivada. Transformação, esquece. Mudar de vida, para quê? O pecado é só uma falha de caráter. A rebeldia é só porque a pessoa é autêntica. A desobediência, é o jeito dela. Frieza espiritual, vai passar, fica tranquilo, pastor. Ele está frio, está tranquilo. Não disciplina, não ensina ele não. Disciplina hoje é opressão espiritual. E se o pastor prega uma palavra igual eu estou pregando hoje, irmão, vai todo mundo embora. A verdade foi substituída por bajulação. O pai, quando corrige, é um cara que está causando traumas nos filhos. Irmãos, um pai que chama a atenção do filho hoje, todo mundo olha para ele como se ele fosse um satanás. Os crentes da igreja.
Eu vou falar para vocês uma coisa. É difícil ser crente hoje em dia. Deus está procurando pessoas que são tratáveis. Deus quer fazer você crescer. E esse crescimento virá a partir de um tratamento, de confronto, de mudança de vida, de transformação. Deus quer mudar o nosso comportamento. E para isso, Ele vai usar pessoas. Este é o verdadeiro evangelho. E quem quer esse evangelho, dá um glória a Deus aí. Irmão, eu vou fazer um desabafo aqui. Quem é que te falou que para ter Deus você tem que se arrepiar? Aonde que está na Bíblia que para ter Deus você tem que sentir? Onde que está isso na Bíblia? Me fala. Não, pastor, se eu não sentir a presença, Deus não está. Aonde que está isso na Bíblia, meu Deus do céu? Nós não somos guiados por aquilo que sentimos. Nós somos guiados por aquilo que cremos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já orou em algum momento da sua vida e não sentiu nada? Levanta a mão. 90% das vezes que eu orei, eu não senti nada. Quantas vezes que eu ajoelhei e eu estava com vontade de dormir, eu estava frustrado com coisas que aconteceram no meu dia, mas eu ajoelhei para orar, para falar com Deus, e eu não senti nada. Aí eu parei de orar e falei, Deus, responde. Deus não falou nada. E Deus deixou de ser Deus? Ou eu deixei de ser crente por isso? Não, porque a oração é um exercício espiritual e não tem a ver com arrepio. Que evangelho é esse que se eu não sinto, Deus não está? Então se eu tenho que sentir, é sinal que eu não tenho que agir por fé. Se eu tenho que sentir, é sinal que não preciso de fé, eu preciso sentir. Mas a Bíblia diz que eu agrado a Deus pela minha fé. E fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam, Hebreus 11:1, e a convicção de coisas que eu não vejo. Portanto, eu não preciso sentir. Eu oro porque eu creio, eu amo a Jesus porque eu creio no seu sacrifício, e eu oro mesmo sem sentir. Ele deixou Jesus naquela cruz para morrer por mim. Ele deixou a Bíblia para falar comigo. Então Deus está comigo, e ponto final. E nada vai tirar isso de mim, nada. Irmãos, vocês me desculpem o desabafo, mas hoje Deus falou comigo para falar essas coisas. E eu quero e creio que Deus vai levantar uma igreja madura aqui diante desse lugar. E todos nós sairemos daqui hoje muito mexidos com esta palavra, porém transformados e prontos para vivermos o evangelho verdadeiro de Jesus, que transforma a vida das pessoas. O perigo de sentir é um perigo gigantesco, e as pessoas estão medindo a vida delas e mudando as decisões delas por sentimentos. Quantas vezes que eu já ouvi um crente falando, pastor, eu preciso sentir algo, eu preciso de um sinal, porque se eu não tiver um sinal, como é que eu vou fazer isso? Sinal? Quantas vezes que Deus não manda sinal, não manda nada? Está na Bíblia, irmão. Deus deu a palavra para Abraão, e ele falou, sai do lugar de onde você está, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus ficou sem falar com Abraão durante anos, e Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus anos. Depois de muitos anos, Deus falou, agora você chegou no lugar. E aí Deus manda Abraão dar o seu filho. Sabe o que Abraão sentiu na hora de dar o filho? Eu garanto para você que ele não sentiu nada bom. Eu te garanto. Mas Deus estava mandando. Mas ele sentiu o quê? Tristeza, angústia. Como é que eu vou fazer? Matar o filho? Mas ele tinha uma fé inabalável. Por isso ele é o pai da fé. E ele não se baseou naquilo que ele sentia. Porque se ele se baseasse naquilo que ele sentia, ele não iria sacrificar o seu filho. Mas pela fé, ele sacrificou o seu filho. Não é por aquilo que eu sinto, mas é por aquilo que eu creio. Eu posso sentir medo, eu posso sentir dúvida, eu posso ter um sentimento de tristeza, mas eu creio que Deus falou comigo, e eu vou obedecer aquilo que Deus manda. 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé, não por vista. Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, todavia eu decido, me alegrarei no Senhor. Não é sentimento, é decisão. E eu termino essa palavra olhando bem nos seus olhos e dizendo,
Vamos nos arrepender de vivermos esse evangelho mentiroso. Vamos mudar de vida. Vamos deixar sermos confrontados e transformados por Jesus. E vamos sair daqui hoje, prontos para viver uma nova fase de maturidade em nossa vida, confiando que Deus está conosco e que nós caminhamos conforme a palavra que Ele nos deu. Você crê nessa palavra?